Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6 da revista Betel Dominical, que tem como título Membros da Família de Deus, a lição de número 5. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, tem sido um período muito rico e hoje nós estamos na segunda parte do capítulo 2 de Efésios. Nós estudamos sobre a reconciliação, sobre a forma que fomos alcançados por essa tão grande salvação, e hoje nós vamos estudar sobre como passamos a fazer parte da família de Deus. Se você ainda não é inscrito, junte-se a nós, se inscreva, ative as notificações para acompanhar. Toda semana nós temos o vídeo da EBD e durante a semana, todos os dias, de segunda a sábado, nós temos devocionais ao 12:30. E à 00:30 nós temos a nossa oração da madrugada. Durante o mês de setembro, a primeira semana de setembro, que é agora na segunda-feira próxima, nós vamos fazer 7 dias de jejum apresentando a Deus as nossas causas. Nós temos aqui o caderno de oração, onde apresentamos os pedidos que são feitos durante esses momentos que passamos aqui, o devocional do meio-dia, o nosso momento de fé, a oração da madrugada. Todo pedido que é feito nós lançamos aqui no nosso caderno de oração e apresentamos a Deus. Mas iniciaremos o mês de novembro com 7 dias de jejum até o 12:30, que é justamente o momento do nosso devocional. Nós vamos fazer o devocional e entregar esse jejum, crendo que Deus responde a oração. A arma do cristão, as principais armas do cristão é jejum e oração. Nós precisamos estar sempre vigilantes e fazendo uso dessas armas que são poderosas. Vamos à nossa lição, a lição de número 5, membros da família de Deus. O nosso textual está na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A verdade aplicada nos diz que o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros da sua família. A partir da reconciliação, não só fomos alcançados, mas passamos a ser membros da família, dessa família de Deus. Os objetivos da lição são apresentar a posição de Israel diante de Deus, explicar como o sacrifício de Cristo nos trouxe paz, falar sobre como nos tornamos a morada de Deus. Então nós temos aqui a posição de Israel, nós temos a forma como fomos alcançados e automaticamente, ao sermos alcançados, nos tornamos morada de Deus, templos do seu Espírito. O texto de referência está em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 14, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feitas pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então o apóstolo Paulo ressalta aqui para esses irmãos que são gentis, que não são judeus convertidos, são gentis convertidos à mensagem do Evangelho. E aí o Paulo está justamente destacando isso. Havia uma separação. Havia uma dificuldade de relacionamento. O povo judeu já era conhecido em todo o mundo daquela época
Porque quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, muitos judeus retornaram, alguns retornaram, e outros não retornaram quando eles voltam do exílio babilônico. E boa parte dos que ficaram esparramados pelo mundo, eles tinham uma condição financeira até razoável. Os descendentes de Israel, do Israel, que no caso era o antigo Jacó, eles têm uma facilidade muito grande de lidar com o comércio. E muitos deles prosperaram fora ali da Palestina, da região da Palestina. Alguns deles não voltaram, muitos não voltaram, na verdade a maioria não voltaram. E alguns retornaram. Quando a gente chega no momento em que Jesus vem ao mundo, que nós nos deparamos com os textos do Novo Testamento, nós percebemos que há uma quantidade muito grande de judeus esparramados pelo mundo. Se vocês quiserem um exemplo, a gente tem o momento de Pentecostes, que existe pessoas de vários países, todos esses eram descendentes de Israel, eram descendentes da linhagem de Abraão, só que estavam morando fora. E uma das confirmações de que algo sobrenatural estava acontecendo é que as pessoas que estavam ali, que moravam em outros locais e vinham para as festas anuais, festa de Páscoa, Pentecostes, que acontecia posterior, logo na sequência da Páscoa, quando acontece de haver uma diversidade de línguas faladas, as pessoas que moravam em lugares distantes, apesar do idioma grego ser o idioma oficial e padrão para todo o império, as pessoas que vinham de longe falavam dialetos que eram apenas locais, daquela região muito distante. E eles percebem que algo sobrenatural estava acontecendo porque ouvia falar dos feitos de Deus em idiomas de regiões muito longínquas. Isso foi possível ser testemunhado porque essas pessoas que eram descendentes de Abraão estavam em terras distantes. A maioria dos lugares que os apóstolos passam, eles chegam em lugares que havia sinagoga. E quando a gente ouve falar em pessoas tementes a Deus, eram gentis. Não era da linhagem de Abraão, e começavam a ouvir a respeito de um único Deus. E eles começavam a crer nesse único Deus e eram chamados de tementes a Deus. Essas pessoas iam a Jerusalém, participavam das festas, tinham vontade de se aproximar desse Deus, conseguiam se aproximar da comunidade judaica. Só que havia um detalhe: o judeu ele não se sentava numa mesa para comer com um gentio. Então, um gentio, para se aproximar de um judeu, para se aproximar de uma forma mais familiar, ele precisava passar por um processo de discipulado, e alguns conseguiam até chegar ao ponto de fazer uma circuncisão para dizer que estavam aceitando a crença em um único Deus. Então esse era o requisito. A gente vai perceber, por exemplo, na carta aos Gálatas, que um grande problema ali na igreja era que muitos judeus que haviam aceitado a mensagem da fé, eles vão passando pelas igrejas fora ali de Jerusalém e começam a pregar a circuncisão. Vocês aceitaram a Cristo, agora entende a promessa de Deus, mas vocês precisam da circuncisão. E esse era um embate muito forte na igreja. Quando Paulo coloca aqui que vocês eram chamados de circuncisão, para essas pessoas era muito nítido isso, porque eles conheciam de fato a crença judaica, sabia que a circuncisão era um ritual muito importante para o judeu e era um sinal de que aquela pessoa dava importância para a aliança que Deus tinha feito com Abraão. E um dos sinais dessa divisão, mesmo que essas pessoas conseguissem se aproximar de uma família de judeus, quando eles iam para o templo, quando eles iam para o local onde estava a arca, onde estava a presença de Deus, eles não ficavam juntos. Havia um muro que separava. Quando você pega uma Bíblia de estudo e avalia ali as divisões que haviam no templo, você vai encontrar o pátio dos estrangeiros. Porque quem não era judeu, quem não era descendente de fato de Abraão, não podia passar daquele limite. E isso era separado por um muro. E aí o Paulo está dizendo que tudo isso foi derribado, tudo isso foi desfeito.
Na verdade, quando a carta é escrita, é muito provável que o templo ainda não havia sido destruído, que ele foi destruído posteriormente. Mas a habitação de Deus já não era mais em locais feitos por mãos humanas. Na verdade, nós vamos ver no decorrer dessa passagem que Deus está edificando um templo usando pedras vivas e não mais aquelas pedras que eram utilizadas para construções antigas. Deus está utilizando pedras vivas, firmadas no fundamento dos apóstolos, uma construção que tem como pedra angular, pedra fundamental, o Cristo de Deus. Então é sobre isso que esse texto está dizendo. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Outro detalhe é que o judeu, ele adorava a Deus, mas eles tinham um vínculo um tanto mais distante. Todo judeu, eles evitavam falar o nome de Deus. O nome de Deus era representado por um tetagrama, que são 4 letras, por 4 letras que são consoantes. Depois, se você tiver tempo, dá uma pesquisada sobre o tetagrama, porque é um assunto que envolve muito tempo. E eles evitavam falar o tetagrama, até porque eles escreviam consoantes e não colocavam vogais. Então, quando a gente vai transliterar isso, existem as 4 consoantes, mas não é colocado vogais. As vogais foram adicionadas, acho que no século, se não me engano, no século V, por escribas massoréticos, uma linhagem de escribas que eram chamados de massoretas, e esse pessoal adicionam vogais de acordo com a tradição. Não, essa palavra aqui, de acordo com a tradição, é pronunciada de tal forma. Então até hoje não há um consenso sobre qual eram as vogais que se utilizava ali. Então o tetragrama aqui é composto por um Y, H, W e H, novamente transliterado, claro, porque as consoantes em hebraico são outras, mas basicamente é isso. Y, H, W, H. Quando colocado algumas vogais, há uma tradição que diz que era o Yehová, que a gente chama de Jeová. E outra tradução diz que é o Yahweh, né, ou Yahvé, que algumas pessoas dizem Javé, Yahvé. Então, para se evitar falar o nome de Deus, principalmente quando os judeus foram para o exílio babilônico, eles simplesmente falavam o Eterno. Até porque havia o mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Então, como que a gente vai falar o nome de Deus diante de uma nação pagã? Era o pensamento deles, e eles utilizavam apenas o Eterno. Esse termo foi ficando distante, né, e na tradição se perdeu qual de fato era a pronúncia para entender quais vogais iriam ali nesse tetragrama, acompanhando essas 4 letras. E como estamos falando de família, eu queria chamar a atenção justamente para o ponto de que, enquanto os judeus olhavam para o nome sagrado, evitavam pronunciar o nome sagrado, obedecendo o mandamento da lei, Jesus nos apresenta não o Eterno, não um Deus Todo-Poderoso, não eu sou o que sou, não apenas isso, ele apresenta tudo isso, mas ele nos apresenta um Pai. É Jesus quem nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai. E aí o Paulo já começa a carta aos Efésios dizendo que fomos adotados, fomos feitos filhos de Deus. Então, para além de sermos salvos, nós fomos feitos filhos de Deus e naturalmente família de Deus. Fazemos parte de um mesmo corpo e dessa mesma família. Passados esses 2 pontos introdutórios, vamos para o comentário da lição. O tópico 1 diz: um novo povo formado por Deus. Antes da vinda de Jesus havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação aos gentios, considerados indignos e incircuncisos. Havia um preconceito muito grande, de fato. O subtópico 1.1 diz que éramos gentis na carne, chamados incircuncisão. A Bíblia nos ensina que Israel foi o povo escolhido por Deus para lhe representar e anunciar a salvação diante das nações da terra. Então eles tinham uma missão,
de anunciar, de mostrar para as nações como que era servir ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro. Só que no decorrer do caminho, no decorrer da caminhada de Israel, toda vez que Israel se aproximava de algum povo, eles se corrompiam. Eles começavam a se interessar pelos deuses das outras nações e sofreram com o exílio. O reino do norte, as 10 tribos do norte, praticamente entraram em extinção, ficando apenas as 2 do sul, mas que foram para o exílio babilônico, e pela misericórdia de Deus, eles retornam. Então, depois disso, a gente se depara com Israel, que superou aquela situação que nós vemos ao ler os profetas antigos. Nós percebemos Deus sempre chamando a atenção de Israel por causa da idolatria. Quando eles retornam e passa-se um tempo, nós deparamos com Jesus se comunicando com esse povo, e Jesus chama eles de muitas coisas, mas não os chama de idólatra. Só que para isso, para que chegasse a esse ponto deles se libertarem da idolatria, eles também se afastaram das outras nações, se distanciaram dos outros povos e naturalmente também dificultaram que a mensagem de salvação de um Deus que estava querendo reconciliar toda a criação com ele, a criação que havia caído ali no Éden, essa mensagem foi se distanciando dessas pessoas também. Nós estávamos distantes e a nação de Israel não ajudava no processo. Na verdade, eles simplesmente nos abandonaram, deixaram, falou assim, esses aí não tem jeito, Deus escolheu, foi a gente, é nós que temos a promessa, então esse povo que se vire. Eu até percebo que há muitos cristãos, não vou dizer em termos de denominação, às vezes parece que algumas denominações têm mais tendência a isso. A gente se fecha no nosso mundo, fomos alcançados por Deus, e aí quem está fora que se vire. Muitas vezes nós temos essa atitude enquanto cristãos. Nós precisamos prestar atenção nisso aí. Então o comentarista diz que ao Israel menosprezar, desprezar os pagãos, eles fizeram um mau uso desse privilégio, dessa chamada de Deus, dessa aliança que Deus havia estabelecido com eles. Os judeus acreditavam que Deus amava apenas eles e mais ninguém. É como eu disse, muitas vezes nós nos achamos dessa forma, que Deus apenas ama nós e que os outros podem caminhar direto para o inferno. Nós tendemos a ter essa postura também, precisamos estar atentos a isso. O comentarista destaca aqui algo que era muito peculiar dessa época e desse povo, que quando um jovem se casava com uma moça, com uma pessoa de fora da comunidade judaica, essa pessoa era tida como morto e havia um enterro simbólico para representar esse filho que estava morrendo para aquela comunidade. Se uma mulher gentia fosse dar à luz, era proibido lhe prestar socorro. Olha o tamanho da crueldade e da falta de entendimento desse povo. As atrocidades que eles cometiam em nome da sua fé, em nome da sua crença, a ponto de não prestar socorro a uma mulher que estava prestes a dar à luz, algo que na sua essência é uma expressão da graça divina. A Bíblia fala que os filhos são bênçãos e heranças do Senhor, independente se a pessoa é crente ou não. Filho é herança, é bênção do Senhor. Então eles, quando o comentarista fala que eles evitavam contato com o gentio porque era a mesma coisa de ter um contato com o morto, era por isso que eles evitavam se relacionar ou se aproximar, a ponto de não sentar na mesma mesa para comer, porque eles entendiam que estavam impuros dessa forma. No próximo subtópico diz que éramos sem Cristo e sem esperança. E existem momentos que essa palavra é muito apropriada em nossas vidas. Lembrai-vos, que o apóstolo Paulo falou, olha, lembrem quem vocês eram, como eram chamados, como eram reconhecidos. Esse teólogo aí, o William Hendricks, faz o seguinte resumo acerca da situação dos gentios naquele tempo. Estavam sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança, sem Deus. Estavam despatriados, é o que o Paulo diz. Eram pessoas sem identidade e naturalmente também sem esperança.
essa era a terrível situação do antigo mundo gentil antes de Cristo. Os judeus esperavam o Messias, jamais duvidaram da sua vinda. Eles sempre acreditaram nessa promessa de um rei que governaria eles, descendente de Davi. Eles esperaram da forma errada, mas esperavam. Mas os gentios não esperavam nada. O que esperavam os gentios? Então, por discriminar os gentis, que eram pessoas que viviam na prática de pecados graves, como a idolatria, o vício sexual e até a questão das relações homossexuais. Então, para o judeu, eles simplesmente distanciavam e dessa forma dificultava que esses indivíduos chegassem ao conhecimento de Deus, do plano e do projeto de Deus. Então, sem Cristo não havia esperança para nós. Éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. Até porque havia um entendimento que quando Deus faz a aliança com Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, eles acreditam que Deus estava apenas escolhendo eles e somente eles. Mas a promessa, na verdade, era para que todas as famílias da terra fossem abençoadas através da linhagem, da semente de Abraão. Quando o judeu pensava em aliança feita a Abraão, o olhar deles era: fomos escolhidos, somos um povo escolhido por Deus. Independente das cagadas que a gente faz aqui, Deus dá um jeito, nos traz para perto dele de novo, Ele nos ama e está tudo certo. Então essa aliança foi feita a nós. Só que eles não prestavam atenção, o entendimento estava fechado para perceber que a aliança feita a Abraão contemplava não só a nação de Israel, mas contemplava todos os povos, todas as famílias da terra. Nós estávamos distantes de Deus e sem acesso a essa aliança, porque quem estava com a missão de nos anunciar essa missão estavam totalmente isolados de nós, os gentios. No tópico 2 nós vamos ver a unidade do corpo de Cristo. A realidade retratada no tópico anterior, referente à aliança e aos pactos acompanhados das leis cerimoniais, constituíam uma parede de separação entre judeus e gentios. Então havia uma separação por causa do pacto, da aliança, que eles entendiam que era apenas para eles, que eles precisavam se distanciar dessas pessoas, e tinha uma lei cerimonial que construía uma separação de fato. A forma de viver era diferente, o jeito de alimentar era diferente, os ritos de banho, coisas do tipo, era diferente. Além disso, havia inclusive no templo, no próprio templo em Jerusalém, uma parede que retratava essa separação. Mas Cristo Jesus desfez essa inimizade. Essa inimizade foi desfeita pelo Cristo, pelo ungido de Deus. Para quem não sabe, Cristo é o ungido, é o mesmo que Messias. O Cristo é um termo de origem grega que fala de ungido, de escolhido, e o Messias ou Machias, do hebraico, é o termo utilizado para ungido. Quando Deus faz uma promessa e a gente lê o Antigo Testamento, os textos do Antigo Testamento prometendo um ungido dele, que representaria as linhagens anteriores de rei e de sacerdotes, porque eram as duas funções dentro da nação que eram pessoas ungidas. Todas essas unções anteriores de sacerdote e de reis apontava para um reino eterno e para um sacerdócio eterno, um sacerdócio que faria com que as pessoas se achegassem a Deus através desse sacerdote que é o ungido de Deus, o Cristo ou o Messias. Então, através desse Cristo, nos aproximamos de Deus. Ele faz a função de sacerdote, de alguém que foi ungido para ser o sacerdote eterno, o sacerdócio eterno de Cristo Jesus. Então, através dele, nós nos aproximamos e aqui nós começamos a entender como que essa unidade é formada, através do Cristo, do ungido de Deus. Então, estávamos longe e chegamos perto. A obra expiatória realizada por Cristo
pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais, religiosas entre judeus e gentios. E Paulo usava duas palavras para explicar esse contraste: longe e perto. Estávamos longe e agora estamos perto. Agora já não há mais rico, pobre, gentis, gregos, judeus. Não existe mais distinção. Somos todos povo de Deus. Fomos feitos filhos de Deus, obra-prima da criação de Deus. Quando Deus nos fez, Ele nos fez um só povo. Ele nos fez raça humana. O Adam quer dizer raça humana. Então foi assim que Deus nos fez. Só que durante os processos que se vão construindo na história, nós fomos divididos em povos. Desde Babel, as famílias se dividem e há um desentendimento. Babel não só separou esse povo, mas perpetuou um desentendimento entre os povos. E é através de Cristo que todo esse desentendimento, todo esse distanciamento começa a ser desfeito e passamos a ser um só povo, o povo de Deus, quando aceitamos a Cristo Jesus. Então o comentarista coloca aqui de forma muito assertiva que a situação do povo gentílico era semelhante à de navegantes que, sem bússola ou guia, flutuavam em um navio sem leme à noite, sem estrelas, no meio do mar tempestuoso e longe do porto. Essa era uma realidade tanto literal quanto espiritual. Mas agora tudo mudou e pela fé em Cristo, todos aqueles a quem o Evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar desse porto, do destino final. Na verdade, a nossa vida era bem isso mesmo. Estávamos totalmente perdidos em alto mar, no escuro, sem ter um leme para direcionar o barco da nossa vida. A gente não tinha direção para ela e estávamos totalmente distante do porto, distante de um local seguro e nesse mar revolto. E o que Cristo faz é nos trazer para perto do porto seguro, que é Deus. Subtópico 2.2 diz que estávamos sem reconciliação e alcançamos a paz. Éramos inimigos de Deus e através de Cristo a paz foi reestabelecida entre nós e Deus. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem. A paz que excede todo entendimento. Não a que o mundo dá, mas a paz que transforma o homem ao se reconciliar com Deus. Tanto a paz entre os povos, entre nações, entre judeus e gentios, como também a paz com Deus, porque estávamos agindo como inimigos de Deus, fazendo tudo o contrário do que Deus queria que fizéssemos. Em Cristo nós fomos alcançados por essa paz. Existem muitas pessoas tentando encontrar paz em diversos lugares, mas nós sabemos que a paz só é encontrada quando o homem tem um encontro de fato com Deus, com o seu Criador. Há um vazio no homem e esse vazio tira a paz quando você não consegue preencher, um vazio que não é possível preencher a não ser com o próprio Deus. É um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher. E enquanto esse vazio não é preenchido, o ser humano não consegue encontrar paz. E em Cristo, nós que estávamos inimigos de Deus, fomos reconciliados e alcançamos a paz. Subtópico 2.3 diz que éramos dois povos e nos tornamos um. Em todas as circunstâncias havia motivos para separação. Olhavam-se e dizia: aquele é judeu, aquele não é judeu. Aquele é da circuncisão, aquele não é da circuncisão. Havia locais separados para esses povos estarem. Um sentava em uma mesa, o outro não poderia sentar naquela mesma mesa. Até quando iam adorar a Deus, havia lugares separados. Esse fica em tal local, esse pode ficar naquele outro local. Mas em Cristo,
tanto o judeu que apenas via um Senhor, o Deus eterno, e estava certo, é o Deus eterno mesmo, aquele com o nome impronunciável pelos judeus antigos e que posteriormente alguns chamam de Yahvé, outros chamam de Jeová ou Jeová. A partir da mensagem do Cristo, da obra do Cristo, esses se tornaram filhos. E os gentios, que ao conhecerem a mensagem de boas novas, traga direto da glória pelo Filho de Deus, pelo Cristo, pelo ungido de Deus, também se tornaram filhos. Então os dois povos, os que eram da promessa, os que traziam consigo a promessa que foi feita a Abraão, e os que não haviam sido contemplados naquele primeiro momento, até então pela promessa, porque a promessa era direcionada a todos os povos da terra, a todas as famílias da terra. A promessa não era apenas para Israel. A promessa viria por meio da descendência de Abraão, mas não era para contemplar apenas a família de Abraão. Era para abençoar todas as famílias da terra. E em Cristo, essa separação que havia de povos que nós temos a aliança e povos que pareciam não ser contemplados por essa aliança, ou pelo menos não estavam vivenciando os processos dessa aliança, a partir de então são feitos filhos de Deus. Passam todos a fazer parte da mesma família e agora, de fato, contemplados por essa aliança que Deus escolhe Abraão para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. No tópico 3 nós adentramos no assunto que Paulo trata aqui. Enquanto havia antes um edifício que era referência da habitação de Deus, um edifício que até um certo ponto provocava uma separação, agora todos esses, tanto gentis e judeus, que aceitaram a Cristo, eles passam a fazer parte desse edifício de habitação de Deus. Nós somos pedras vivas nessa edificação. É o que somos, o edifício de Deus. Já não somos mais estrangeiros em terra distante. Cristo nos tornou cidadãos de seu reino e membros da família de Deus. Paulo compara a igreja como um grande edifício que cresce a cada dia e a cada dia é edificado. Um edifício não mais imóvel ou estático, um edifício que cresce a cada dia, porque a cada pessoa que chega, esse edifício se torna maior. Então, um edifício vivo, construído por pedras vivas, onde o Espírito de Deus habita agora. O fundamento desse edifício são os apóstolos e profetas. A obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas, além de tornar dois povos em um, os reúne em um projeto, como um edifício chamado Congregação dos Santos ou Congregação dos Justos. O que conhecemos hoje como igreja é como uma casa santa, completamente edificada na rocha, a pedra angular, que é o Cristo. O fundamento dessa edificação é Cristo. Qualquer edificação que for feita nessa igreja que não contemple o Cristo como fundamento, está errado, está equivocado. Então o nosso fundamento, a base dessa construção, nós construímos baseados no que o Cristo nos ensinou. O fundamento dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando queremos conhecer de fato quem era o Cristo, tanto os profetas disseram quem era esse Cristo que viria, que traria consigo a promessa, como os apóstolos também falaram desse Cristo. Então é a partir do relato dos apóstolos, de pessoas que resolveram escrever sobre esse Cristo, é que nós conhecemos de fato qual que é a base que nós precisamos edificar a nossa vida e que a igreja como um todo é edificada através desse pilar, desses pilares, desses fundamentos lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Nossa posição no edifício de Deus, subtópico 3.2. Para ilustrar nossa posição em Deus, Paulo usa a figura de um edifício. Pensa a igreja como parte de um grande edifício e em cada cristão como uma pedra viva no serviço da igreja. Olha só que interessante, pedras vivas no serviço.
quando fala em serviço, nós estamos falando em movimentação. Não é pedras vivas que ficam ali quietinhas no domingo, né, e chega na segunda e esquece que é pedra viva e segue sua rotina normal. Vou viver a minha vida, domingo eu vivo a vida que Cristo quer para mim. A gente pensa assim, eu vou fazer algo para Deus no domingo. Então essas pedras vivas estão em constante movimentação no serviço voltado para o reino. Para além do que vivenciamos para a nossa igreja, para a igreja local, que chamamos de igreja, a igreja na verdade contempla todos os que conheceram e foram alcançados pelo amor de Deus em toda a face da terra. Essa é a igreja. Isso é a igreja. Tem gente que fala, não, eu sou a igreja. Não, você sozinho não é nada. Você não tem como ser igreja sozinho, porque a igreja é a junção dessas pedras vivas. É a junção dos membros de um corpo. Então, sozinho você vai necrosar, você vai perder. Tira um dedo do corpo e deixa ele sozinho para você ver se ele continua sendo corpo. Logo ele vai apodrecer. Então, para além do que fazemos no que chamamos de igreja hoje, que é uma comunidade local, é um grupo que se reúne em um espaço ali, para além disso, nós somos chamados para ser uma igreja que serve, uma igreja que executa um serviço. Então essas pedras vivas são pedras que estão em movimentação constante em favor do reino. Então quando olhamos para essa ilustração, o que nós percebemos aqui é coletividade. Quando falamos em igreja, em corpo, em edifício vivo, nós estamos falando de coletividade e nunca de individualidade. Entendendo que somos um corpo, se tem algo que é essencial para nós é comunhão. Comunhão fala de vida em comum. Só há comunhão quando eu de fato conheço o meu irmão. Quando eu sei a necessidade, em partes pelo menos, que o meu irmão tem. Não estou falando só de necessidade financeira. Às vezes o meu irmão está passando por problemas emocionais. Às vezes ele está enfrentando um problema dentro da sua família e necessita da sua oração, necessita da minha oração. E nós, enquanto corpo, precisamos conhecer de fato o que está acontecendo no corpo. Como que há um membro no corpo que está sofrendo e o corpo não consegue entender? O apóstolo Paulo diz que quando um membro só sofre, todo o corpo padece. Então, entendendo que somos um edifício e que igreja se trata de coletividade, nós precisamos ter compromisso com os nossos irmãos. Compromisso com Deus e com os irmãos que fazem parte desse edifício, que fazem parte dessa igreja e que fazem parte desse corpo. Amém? Subtópico 3.3, morada de Deus em espírito. A partir de então, aquele templo construído por mãos humanas deixa de ser a habitação de Deus. E nós, a igreja, o corpo de Cristo, passamos a ser a morada de Deus, a habitação do Espírito Santo de Deus. Nossa posição em Deus é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus Cristo. Como gentios, estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus e de um Salvador. Mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada ao templo, ela nos tornou o seu próprio templo, sua habitação através do Espírito Santo de Deus. E aí ele cita aqui a passagem de Corinto, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos. Então, a partir do momento que somos alcançados por essa mensagem, impactados, transformados, nós precisamos carregar conosco esse entendimento. O nosso corpo não pertence mais a nós. O nosso corpo passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Aquela história de meu corpo, minhas regras, não se aplica ao cristão. Porque no corpo que eu habito, as regras agora passam a ser as regras do Espírito Santo de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser o nosso entendimento. Fomos feitos povo de Deus. Somos templos do Espírito Santo. E precisamos ter compromisso com isso.
Porque como o apóstolo Paulo começa dizendo aí no verso 11, lembrai-vos que em outro tempo vocês eram desprezados, vocês estavam distante da promessa, e vocês foram alcançados. Nós vimos nas partes anteriores aqui na carta, de que nós somos alcançados pelo favor de Deus, pela graça de Deus, para sermos embaixadores do seu reino, para sermos representantes do seu reino, e nos tornamos habitação do Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós entendemos que fazemos parte da família de Deus, nós passamos a agir como filhos de Deus. E o filho, ele precisa ser parecido com seu pai. Quando entendemos isso, o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, não aceita mais todo tipo de comportamento, de atitude em relação ao corpo, porque o nosso corpo agora vive de acordo com as regras do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a vivermos sendo testemunhas vivas e buscando cada dia mais levar essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas. Que não sejamos egoístas como foi Israel, achando que a promessa contemplava apenas aquele pequeno grupo. E muitas vezes nos fechamos em nossos grupos e esquecemos que temos a missão de levar essa mensagem a outras pessoas que ainda não foram alcançadas e precisam ser transformadas, precisam deixar de viver a vida de qualquer forma para serem templos, habitação de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, fazendo parte desse imenso grupo, desse imenso projeto que é a Igreja de Deus, a congregação dos santos. Muito obrigado você que esteve aqui até esse momento. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia. Um abraço.